Fala aí pessoal, tudo bem? GPS 10. Hoje, dia 1º de maio de 2019, 25 anos da morte do Ayrton Senna. Como o Ayrton, que eu conheci melhor, era um cara que gostava mesmo de carro de corrida, de sentar e acelerar, não vamos tirar a nossa vinhetinha de hoje não. Vamos lá. Liga Ayrton. Gente, como eu lembro do barulho daquele motor Honda. Sabe por que eu lembro muito bem? Porque a primeira corrida que eu cobri na vida, né, que eu trabalhei, foi o Grande Prêmio aqui de Jacarepaguá, do Brasil, de 88, e foi a primeira corrida do Senna na McLaren. E o motor Honda era um negócio, e você sabe que é engraçado que a gente tem uma memória auditiva, né, muito forte, todo mundo tem. O que mais me chamou a atenção, quando eu vi de perto no box aquele troço, né? Porque eu tinha visto algumas corridas de Fórmula 1 antes, mas na arquibancada, completamente diferente. Foi o quanto o motor Honda, o barulho, aquele ronco, me lembrava no timbre, né? Os motores das Hondas 750-4, as motos lindas, maravilhosas, que eram um sonho, né? de qualquer um da minha idade. De um adolescente quase naquela época. Adolescente, eu tinha 23 anos já. Seguinte, desde que o Senna morreu, em 94, não passa um ano, né, sem que a gente lembre a data e produza, como jornalistas que somos, material especial, tentando lembrar as coisas, como aconteceram, por que aconteceram, encontrando alguns personagens que ficaram um pouco de lado nesses anos todos. E isso foi feito no primeiro ano da morte, e depois no 5º, e depois no 10º, no 15º, no 20º e agora no 25º. Eu recomendo fortemente, e vocês encontram aí no Grande Prêmio, um material que a gente publicou em 2014, a gente Grande Prêmio. Eu acho que foi o material mais robusto que a gente produziu, já num momento da internet de muitos recursos adicionais, além dos textos e fotos, né? Com vídeos, com artes, com formatos diferentes e tal. Recomendo fortemente porque ali tem um texto muito bonito que foi escrito pela Maria Cristina Gervasi, a minha ex-namorada. Essa história eu já cansei de contar, acho que vocês sabem do que eu estou falando, que é italiana, que participou da autópsia do Ayrton e tudo mais, que eu encontrei muitos anos depois, no final de semana no final de semana não, um dia, 2 dias depois da morte do Senna, tal, ela como médica já. Esse material tá lá, assim como uma entrevista que eu fiz com a doutora Maria Teresa Fiandri, que era foi a médica que recebeu o Senna no Hospital Maggiore de Bolonha. Isso foi feito quando? Em 2004. Quando completaram-se 10 anos da morte do Senna, eu fui entrevistá-la em Bolonha. Então, enfim, esse material todo que ao longo dos anos foi sendo produzido, está tudo ali no Grande Prêmio, ou se vocês colocarem no Google, Grande Prêmio, Senna 20 anos, alguma coisa assim, vai aparecer tudo, tá? E é possível que os links estejam todos disponíveis aí esses dias, para que as pessoas possam ler, lembrar e tudo mais. Então, dificilmente, né, na medida que o tempo vai passando, a gente vai conseguir trazer alguma, que a gente chama de novidade, alguma coisa quente, sobre aquele dia 1º de maio de 1994, sobre o dia 30 de abril também, o dia da morte do Ratzenberger, enfim, sobre aquele fim de semana todo. E algum tempo atrás, exatamente em 2010, quando eu me divorciei, eu me mudei para um apartamento, que é muito perto do apartamento da minha ex-mulher e dos meus filhos, né, até hoje. Levei algumas coisas, né, para minha casa nova e tudo mais. E nesse processo de recolher algumas coisinhas e tal, eu encontrei isso aqui. Isso aqui é um mini gravador da marca Olympus, modelo Pearcorder S914 microcassette recorder, que tem parece que comigo tudo tem uma história, né? Uma historinha que às vezes é meio idiota, mas enfim. Mas acho que todo mundo tem as suas próprias historinhas. Esse gravador aqui, eu comprei no dia 13 de maio ou no dia 12 de maio de 1993.
Em quais circunstâncias? Eu já era repórter de Fórmula 1, especializado no assunto e exclusivo para a Fórmula 1 na Folha de São Paulo. Mas quando eu estava no Brasil, é claro, eu era, como repórter, eu era pautado para outras matérias, para fazer outros eventos e tudo mais. E naquele mês de maio de 93, iria acontecer em São Paulo o GP de atletismo, que nasceu como meeting de atletismo, mas naquela época acho que já era GP de atletismo, enfim, fazia parte do calendário da IAAF, né? A grande estrela daquele meeting, naquele ano, era o ucraniano Sergei Bubka, o maior saltador com vara de todos os tempos, multirecordista mundial, etc. e tal. Bom, me pautaram para ir cobrir o meeting de atletismo e na minha cabeça, a única pauta realmente robusta, interessante, ali bacana, era conseguir entrevistar o Bubka, que não era muito fácil, né? O Bubka era, não sei se era o maior nome do atletismo mundial na ocasião, porque ele já estava com 39 anos, mas certamente era um dos, e não era tão fácil assim você encontrar o Bubka. Mas alguém me bateu uma informação de que ele estava jogando tênis num dia de folga, numa tarde de folga, jogando tênis numa pequena academia no bairro da Vila Olímpia, lá em São Paulo. Vila Olímpia, Itaim Bibi, ali naquele meio ali. E eu peguei e falei assim, pô, vou lá ver. Eu tinha um carro, um Voyage na época, 93, acho que eu tinha um Voyage, isso mesmo, um Voyaginho 90, verdinho, coisa mais linda. Peguei o carro e fui checar se de fato ele estava lá. Cheguei na academia de tênis, acho que era Coque Tavares, não lembro direito. Mas cheguei na academia de tênis, entrei assim, e quando eu olhei numa quadra, falei assim, cacete, é o Bubka, tá jogando tênis. Falei assim, vou entrevistar o cara. Mas, eu sou meio Caxias, era bem mais, né? Eu não tinha um gravador, porque me bateram aquela informação, eu fui meio que na loucura, meio às cegas e tudo mais, e porra, era o Bubka, não dava para entrevistar o Bubka com um bloquinho e uma caneta. O que eu fiz? Eu saí correndo ali para Juscelino Kubitschek, Avenida Juscelino Kubitschek, fui ao Mapping Itaim. Quem conhece São Paulo, na Juscelino Kubitschek, esquina com a João Cachoeira, é isso? Acho que é isso, com a João Cachoeira. Ali fica tem um Extra lá, que aqui no Rio a gente chama de Extra. Ali foi um quase shopping, era uma grande, mega loja do Mapping, que não existe mais. Era o Mapping Itaim. O Mapping nasceu no centro da cidade, depois montou essa loja enorme no Itaim, que era uma loja já um pouco mais cara e tudo mais e tal. E eu fui até lá, que era o único lugar que me ocorreu para tentar comprar um gravador. E o único que eu achei foi esse aqui. Um micro cassete da Olympus, caro pra cacete, vocês não fazem ideia. Eu lembro que foi muito caro, porque eu comprei sangrando. Mas comprei as pilhas, voltei correndo era a única alternativa que eu tinha, voltei correndo lá pra academia de tênis e entrevistei o Sergei Bubka. Se vocês quiserem ler essa entrevista, vocês procurem no acervo da Folha de São Paulo, na internet, é acervo.folha.com.br. Vocês colocam lá a edição do dia 14 de maio de 93. Deixa eu ver se é isso. Voltei. Sexta-feira, 14 de maio de 1993, na página especial 4, caderno de esportes da Folha, é a contracapa do caderno. O título a manchete da entrevista é: Bubka diz que ex-União Soviética não entende a democracia. A minha entrevista não teve, acho que, nenhuma pergunta a respeito do meeting de atletismo. Foi só sobre questões políticas envolvendo a dissolução da União Soviética, a vida nas ex-repúblicas soviéticas, a vida depois da dissolução da União Soviética, e foi uma entrevista muito interessante, ficou muito bacana. E eu gravei nesse gravadorzinho e com essa fita, porque eu comprei uma única fita lá no Mapping e eu nunca mais comprei fita, porque eu usava, passei a usar, e fita a gente grava, se vocês não sabem, a gente grava e depois grava por cima e vai gravando até tá no osso e jogar fora. Como eu não tinha uma necessidade muito grande de qualidade de áudio, era mais para poder ouvir com um fonezinho, em inglês, a entrevista foi, né? Poder transcrever direito, enfim, não perder nenhuma palavra e tal. Eu não me preocupava muito com essa história de qualidade cristalina de som. Muito bem. E esse gravadorzinho passou a me acompanhar nas minhas viagens para a Fórmula 1. Retomei a cobertura da Fórmula 1 e tal, não sei o quê. Aí quando saí da Folha, fui trabalhar
por conta, na minha empresa, fui trabalhar em rádio, já tinha equipamento da rádio. Esse gravadorzinho ficou, sem sacanagem, de 94, quando eu saí da Folha, na semana da morte do Ayrton, até 2010, não é exagero, não é mentira, juro, ele ficou escondido, guardado em algum lugar, em alguma caixa na minha casa. Eu mudei eu morava na Vila Mariana, depois eu fui morar em Moema, depois eu comprei um outro apartamento no mesmo prédio, subi alguns andares e tudo mais, quer dizer, passou por várias mudanças isso aqui, mas eu sempre guardei minhas coisas e tal. E agora, quando eu estava em 2010, quando eu falei que eu estava me mudando para o meu novo apartamento, eu encontrei. Quando eu encontrei, eu lembrei na hora, falei assim, putz, 2010, já quem pensava em gravador? Falei, caramba, meu gravadorzinho. E aí eu dei um play, sem sacanagem, juro, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de algum espírito baixo, juro, claro que não tem nada disso. Agora, incrivelmente, isso só atesta a boa qualidade das pilhas e do gravador, ele tinha pilhas, e incrivelmente as pilhas funcionaram. Eu não sei se essas pilhas foram trocadas de 1994, em algum momento entre 1994 e 2010, gente, pode ser que sim, sei lá, não vou lembrar. Mas, enfim, em tese, e aí pode ser melhor, a versão pode ser melhor do que a verdade, em tese as pilhas que estavam aqui dentro eram pilhas da época. E eu dei um play, imediatamente. Estava lá sentado no chão, arrumando minhas coisas e fiz isso. Você costumava chamar o carro ativo da Williams, apesar de nunca ter dirigido, de um carro de outro planeta. Você diria que essa Williams que você está guiando já é um carro do planeta Terra? Ah, sem dúvida. Não tem nada a ver com aquilo que a gente andou vendo por aí, não. É outro nível. Como não poderia deixar de ser, porque você tira o controle de tração do carro, o carro muda e muito nas curvas lentas. Fica muito mais nervoso de guiar, muito mais arisco, difícil de equilibrar mecanicamente o carro. Você tira a suspensão eletrônica, o carro pula muito mais, o carro mergulha numa freada, no meio de uma curva de baixa, ele levanta o bico e abaixa a traseira e fica completamente instável, comparado a um carro de eletrônica que mantém a altura constante, né? Bom, desculpa, vocês têm que ficar me olhando para minha cara enquanto o Ayrton Senna falava. Cara, eu não vou negar que eu fiquei tocado por isso aqui. Por ele, pelo Senna, por mim, pelo meu passado, né? Encontrar uma coisa que, puxa vida, é minha ferramenta de trabalho, tanto tempo atrás, tantos anos antes e tal. E estava exatamente nesse ponto. Eu fiz questão de colocar nesse ponto porque isso aqui, que vocês ouviram, um trechinho, e vocês vão ouvir, as famosas fitas, aqui é uma só, na verdade, famosas pra gente aqui que acompanha o nosso canalzinho, né? Isso aqui foi gravado, isso que vocês ouviram, foi gravado em Portugal, no Estoril, em 1994, comecinho de 94, devia ter pesquisado a data, né? Exata, mas tudo bem. Janeiro, certamente. Quando o Ayrton fez o seu primeiro teste na Williams. Isso aqui, esse trechinho, e vocês vão ouvir na íntegra, eu vou gravar um outro vídeo, eu estou contando a história do gravador. Gente, não eram os planos originais, tá? O plano original era fazer um vídeo só, eu já soltando os áudios, mas eu acho que merece ser contada a historinha do meu gravadorzinho, eu adoro objetos. Isso aqui foi a primeira entrevista que o Ayrton Senna deu depois que ele saiu do carro no Estoril, quando ele fez o primeiro teste pela Williams. Um teste que era muito esperado, um movimento que era muito esperado naquela Fórmula 1 de 1994, que era a saída dele da McLaren para a Williams, né? Pela sua capacidade, pela incrível superioridade que a Williams tinha demonstrado em 92 e 93, pela saída do Mansell, pela aposentadoria do Prost, pela chegada do Senna à Williams, aquela Williams, a expectativa no mundo do automobilismo, e no Brasil isso era muito forte, porque o Senna era um ídolo incontestável, era de que nós teríamos ali um ano em que o Ayrton iria ganhar todas as corridas. Seria o maior campeão de todos os tempos. Essa realmente era a expectativa, e era mais do que pertinente que essa expectativa tivesse se criado. Por quê? Era a Williams uma equipe que tinha dominado a Fórmula 1 de uma maneira
impressionante nos últimos 2 anos, 92 e 93, sem os seus principais adversários, né, o Prost se aposentando, o Mansell já tinha ido embora para a Fórmula Indy. O Senna naquele carro, porra, o que iria acontecer? O cara ia ganhar 16 corridas. E o Schumacher estava começando, mas o Schumacher estava realmente começando, e na Benetton e tal. Então, eu fui para aquele teste, se bem me lembro, eu fiz duas coisas do meu bolso na minha vida, que as empresas não queriam pagar e eu acabei indo. Uma delas foi esse teste no Estoril, que eu fui por conta, e o outro foi quando o Rubinho foi fazer as primeiras voltas em Maranello, em 99 ainda, pela Ferrari. Eu sempre achei que esses momentos seriam históricos, e de fato foram, né? Isso aqui, alguns anos atrás, eu fazia umas lives, acho que era pelo Twitter, pelo Periscope, isso já não existe mais. Cara, tem coisas que são tão recentes, mas já parecem tão velhas. Mas enfim, eu fazia umas lives, o que a gente chama hoje de lives, de segunda-feira à noite, que chamava, em vez de Bem Amigos, era o Bem Merdinhas. Não sei se vocês lembram disso. E foi a primeira vez que eu mostrei isso aqui pro pessoal, pro público, foi nesse Bem Merdinhas, mas desse jeito meio tosco mesmo. Eu punha o gravador assim perto do computador, não era nem do celular, soltava a fita, né? Por isso e por outras coisas, o carro, sem todos esses dispositivos, é um carro bem mais difícil de guiar e bem mais lento. Bem mais difícil de guiar e bem mais lento em certas situações. Bom, e aí desde aquela época, muita gente, poxa, essa aí é aquela entrevista, porque você não vai digitalizar, ser isso e aquilo. Eu nunca me preocupei muito com isso, eu não acho que isso aqui seja um documento histórico e tal. Para mim, história é. Bom, resumindo, a gente fez aqui nessa fitinha, 60 minutos nos dois lados, eu fiz ontem à noite, entrando pela madrugada, anteontem, perdão, de segunda para terça, entrando pela madrugada, eu dei uma decupada, como a gente fala, escutei tudo. Aqui tem entrevistas, tem gravações, e que são gravações para imprensa escrita, vocês têm de entender isso. O ritmo, o tom, o jeito que o cara fala e tal, é bem diferente de quando você liga uma câmera, quando você bota um microfone de uma rádio e tudo mais. Mas enfim, tem pela ordem, vocês vão ver no próximo vídeo, né, que nós vamos postar hoje mesmo, daqui a pouco, ou junto com esse, sei lá. O pessoal vai ter trabalho de madrugada para editar, porque eu estou gravando na noite, ao cair da noite desta terça-feira. Com o cônsul-geral do Brasil em Milão, José Botafogo Gonçalves, pela ordem, tá? Que a ordem que eu estou colocando no ar mesmo. Nós vamos colocar no ar nessa ordem, que era um dos diplomatas brasileiros, na segunda-feira, dia 2 de maio de 94, um dos responsáveis pelos trâmites burocráticos para liberação do corpo, do IML lá de Bolonha, para transporte por um avião da Força Aérea Italiana de Bolonha para Paris. Em Paris, o corpo do Ayrton foi colocado num avião da Varig, né? Acho que era um DC-10, que estava indo de Paris para São Paulo e tal. Enfim, é curioso, é mais pela curiosidade mesmo, né? Depois, tem alguns trechos de uma entrevista que nós fizemos, eu digo nós, imprensa brasileira, com o Rubens Barrichello na manhã de domingo, dia 1º de maio. O Rubinho bateu o carro forte, todo mundo se lembra, na sexta-feira, dia 30 de abril, dia 29 de abril, foi para o hospital, passou a noite no hospital, e no sábado para o domingo ele foi ao autódromo, com a boca muito inchada, então assim, nariz inchado, e o braço enfaixado. E ele foi ao autódromo, o Ratzenberger tinha morrido no dia anterior, e a gente o entrevistou. O Rubinho era muito jovem, o Rubinho tinha 22 anos de idade. Ele não tinha nem completado 22, ele é do dia 23 de maio. Então ele é de 72, tinha 21 anos, 22 incompletos. Depois, o trecho seguinte, os trechos depois dessas entrevistas, desses trechos da entrevista com o Barrichello, tem uma entrevista razoavelmente longa com o Senna em Aida. Nós estamos voltando um pouquinho no tempo, algumas semanas antes, no Grande Prêmio do Pacífico, que o Ayrton, a exemplo do que acontecera no Brasil, não pontuou. No Brasil ele rodou, o Schumacher ganhou, em Aida ele foi acertado pelo Mika Häkkinen na largada e também zerou. Então tem uma entrevista com ele, ela é até divertidinha, mas é importante, fala sobre pilotos inexperientes, fala sobre o negócio do safety car, importante ouvir, fala sobre o Barrichello, que chegou ao pódio naquela corrida, etc. Nessa mesma sequência, ainda de Aida, teremos a entrevista que fizemos com o Rubinho sobre o pódio, o primeiro pódio da carreira dele. Esse sim, acho que é um documento histórico, isso aí nunca foi ao ar em lugar nenhum, talvez na rádio na época, sei lá, na época 94, eu estava na Jovem Pan também, mas enfim. Mas é uma conversa muito de imprensa escrita, assim, sabe?
E depois tem o trecho que eu acho mais importante, que são extratos dessa entrevista que vocês acabaram de ouvir um pedaço aqui agora, quase na íntegra. Só estamos tirando alguns ruídos, assim, às vezes algumas pausas entre as perguntas e tudo mais, porque a gente estava numa mesa, eu, o Senna, o Mário Andrade Silva, não, o Mário Andrade não estava, acho que não estava, não lembro. O Celso Tiberê estava, acho que o Wagner Gonzalez, enfim, o pessoal que cobria a Fórmula 1. Então, às vezes, tem umas pausas muito grandes entre as perguntas, você nem escuta. Eu gravava tudo. E vocês vão perceber a diferença do Senna falando para jornal, para mídia impressa, mídia escrita, e para mídia eletrônica, no caso televisão e rádio. Assim, o tom de voz, o ritmo, a maneira de falar, o jeito, nada. Cara, olha, incrivelmente, vocês vão ver todos esses trechos e não tem um sequer que o Senna cita a palavra Deus. O Senna era muito melhor falando com a gente da imprensa escrita, né, do que falando para as câmeras. Porque ele não tinha essa afetação mística, essa coisa toda. Vocês vão perceber. Não quero eu aqui passar o meu juízo de valor, espero que vocês tenham também. E é muito interessante, ele fala dos primeiros testes com o carro da Williams, tem uma pergunta, acho que logo no comecinho, que quando a gente pergunta sobre, bom, e aí o carro é bom? Você percebe as pausas que ele faz quando ele fala o carro, ele respira fundo, ele pensa muito bem no que vai falar e tal. É muito interessante mesmo. E termina com a gente volta mais um pouquinho no tempo, uma rapidinha entrevistinha que eu fiz com o Ayrton, em 93, no Estoril. Eu só vamos reproduzir esse trecho, porque é bacana por causa do som, né? Tem um monte de carro passando ainda, tal. Acho que era hora de treino, eu não lembro direito o que era, mas que eu falo com ele sobre a Adriane Galisteu, que ele chama de minha primeira namorada normal. Muito bacana. Tá, bom, com isso, só com a introdução, são 25 minutos de vídeo. Vocês me desculpem, eu estou muito prolixo, mas hoje é feriado, dia 1º de maio, o assunto interessa para todo mundo, eu acho que todo mundo gosta de lembrar do Senna, de ouvir a voz dele. Eu acho que vai ser um túnel do tempo bastante interessante para a gente ouvir com alguma nostalgia, claro, mas sobretudo acho que com carinho. Eu tenho muito carinho por isso, tenho muito carinho pelo meu passado, pela minha história, minha trajetória de jornalista, mas não sou o personagem é o Senna e o meu gravadorzinho. Eu tenho muito carinho por tudo aquilo que isso aqui viveu, né? O que está aqui na minha cabeça, o que eu vivi, claro, muito orgulho de tudo que eu fiz na minha carreira como jornalista e continuo fazendo. Mas isso aqui é um pequeno objeto que representa isso, que simboliza isso. Simboliza um pouco também o tipo de jornalismo que a gente fazia, a preocupação com a informação precisa, com não falar besteira, não mudar, mexer nas declarações das pessoas e tudo mais. É bacana, isso aqui é bem bacana. Sinceramente espero que vocês gostem. Se vocês chegaram até o fim dessa cantilena enorme sobre o meu gravadorzinho, vocês vão gostar certamente do próximo vídeo, que vai trazer os trechos que eu prometi aqui, tá bom? Valeu, gente! Um bom feriado para todo mundo. E digam se gostaram. Eu estou muito curioso para saber se vocês curtiram isso, porque tem muita gente há muito tempo esperando e eu estou cumprindo a promessa dos 30 mil inscritos, né? Gostaram? Aqui, ó, like, compartilhar, blá, 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 blá. É isso.